Amém? Amados, abra sua Bíblia no Salmo de número 37, nós vamos ler uma passagem bastante conhecida, mas nós vamos falar um pouquinho sobre dois versículos, Salmo 37, versos 4 e 5. Depois você lê com calma, é um salmo relativamente grande, mas, salmo de 40 versículos, mas é interessante que tem bastante ensinamento para nós. Mas nós vamos hoje falar sobre o verso 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, ou em algumas versões, e o mais Ele fará. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus nós colocamos a nossa confiança em Ti. Queremos declarar, Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Sabemos, Deus, que se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Sabemos, Deus, que a Tua igreja reconhece ao Senhor, e isso, Pai, para nós é um motivo de alegria, porque nós é que ganhamos com isso, nós é que passamos a ser bem-sucedidos, mas a Tua palavra vai nos dizer, Pai, para agradarmos do Senhor, para estarmos felizes com aquilo que o Senhor tem para nós como resposta, porque as demais coisas, Pai, o Senhor vai tomar conta, as demais coisas o Senhor vai fazer. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa confiança em Ti. Queremos declarar, Senhor Deus, uma noite de bênçãos, de vitória, de conquista, uma noite de cura, uma noite de bênção, Pai, mas principalmente uma noite de presença, aonde o Senhor estará com liberdade para agir entre nós. Assim nós oramos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Agrada-te do Senhor. Agradar do Senhor significa estar feliz, estar satisfeito com aquilo que o Senhor já te deu ou já fez por você. Agradar do Senhor é igual quando a gente recebe um presente dos nossos pais, principalmente quando criança, que a gente fica ali na expectativa, esperando um videogame, de repente vem um caminhãozinho de plástico, porque essa é a condição que o seu pai tem. Mas quando você demonstra felicidade, isso agrada o coração do seu pai, que vai se esforçar para poder te dar o videogame. Eu lembro que quando criança aparecia uma competição com relação aos meus sobrinhos, em relação ao sobrinho mais velho, no caso. A gente ia sempre no Natal para a casa da minha irmã, e a gente ia, e aí meu irmão sempre comprava um presente mais elaborado, e eu comprava sempre um presente mais simples. Mas quando meu sobrinho abria, parecia que o meu presente tinha alguma coisa especial, e ele vibrava com o meu presente, por mais simples que fosse, em relação do meu irmão, e meu irmão ficava olhando assim, falava, não é possível, você dá uma coisa dessa e ele fica feliz, mas, entendeu, assim também somos nós, querido, a gente precisa aprender a entender e se agradar daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Ele tem feito por nós. Por quê? Porque aí Ele vai estar cada vez mais feliz e satisfeito conosco para nos dar aquilo que vai ser aquilo que nós queremos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Só que a Bíblia diz assim para nós: sede fiel no pouco e sobre o muito vos colocarei. E a gente sempre pensa em relação a dinheiro. A gente sempre coloca isso como se fosse finanças, e não é só dinheiro, porque quando a gente é fiel no pouco, a Bíblia está dizendo assim, você está sendo fiel naquilo que eu estou te dando, aquela passagem que diz dos talentos, deu 1 talento, se aquele que recebeu 1 talento multiplicasse, fizesse 2, isso já iria agradar o coração do Senhor.
Mas o que aquele homem fez? Enterrou. E às vezes é o que acontece com a gente. O Senhor nos dá algo, né? Quer seja em relação a ministério, quer seja em relação à nossa vida pessoal, quer seja em relação à nossa vida profissional. E ao invés de ficarmos felizes, agradecemos a Deus, nós temos por hábito o quê? Reclamar. Mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu esperava. Sendo que nós precisamos entender que a Bíblia vai dizer para nós que o nosso coração é enganoso. Deus sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz assim: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. O que Deus está dizendo é o seguinte: o nosso pensamento não é igual ao pensamento dele. Nós vemos o hoje, nós vemos o agora, nós vemos o já. Só que Deus tem algo para nós que lá na frente vai fazer efeito. Às vezes nós não entendemos algumas questões que acontecem em nosso meio, algumas guerras pessoais que acontecem, algumas situações em que a gente fica chateado porque as coisas não estão caminhando, sendo que ao invés de orarmos, primeiro agradecemos: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei que eu não estou nessa batalha sozinho. Depois: Senhor, agora eu quero te pedir que o Senhor entre nessa batalha por mim, porque aqui eu não consigo mais chegar. Até aqui eu consigo, mas agora, passou do meu alcance. O que é que você está colocando? Está colocando a tua confiança no Senhor. Então você agrada do Senhor para que Ele venha satisfazer o desejo do teu coração. E aí depois a Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho. Querido, entrega. A gente tem outra coisa de não entender exatamente o que significa entregar. Quando eu entrego, eu tiro a minha mão daquilo que eu entreguei na mão do Senhor. Entregar é tirar a nossa mão e deixar na mão de quem pode fazer. Tem coisas, queridos, que nós podemos fazer, mas tem coisas que nós não podemos fazer. Então, quando a gente entrega ao Senhor, por exemplo, na área da saúde, nós vamos ao médico, tomamos remédio, fazemos exames, fazemos isso, né? Perfeito? Isso é o que nós podemos fazer. Mas vamos dizer que vem um diagnóstico contrário. A gente precisa passar aquele momento o quê? Colocar na mão do Senhor, porque ali Ele pode fazer, Ele pode realizar, Ele pode operar. Que a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? E essa deve ser a nossa confiança. Não é uma questão pessoal, mas é uma questão natural. Passa a ser algo natural. Porque aí a Bíblia vai dizer assim para nós: novamente vocês verão a diferença entre o justo e o injusto. E sempre a gente só coloca no mundo, não, porque a gente vai ver o que é o crente, o que é o não crente. Não, o que a Bíblia está dizendo é entre aquele que colocou na mão do Senhor e tirou a sua mão. Porque aí você vai ver a diferença, porque quando você tira a sua mão, você está dizendo assim: eu confio plenamente no Senhor, eu confio totalmente no Senhor. Então agora, Senhor, o que eu não posso fazer, Tu podes. Agora, Senhor, aonde eu não posso ir, Tu podes. Agora, Senhor, aonde eu não tenho condição de agir, o Senhor pode. Por isso é que a nossa confiança tem que estar nele. Por isso nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor, que pode realizar. Amém? Então precisamos aprender a tirar a mão. Precisamos aprender a entregar de maneira total. Precisamos fazer como a gente sempre dá o exemplo. Que o filho está ali na beira da piscina, ou então na beira da cama, se joga, e ele se joga, não é isso? A gente sempre dá esse exemplo. Mas por que a gente nunca quer ser a criança? A gente só quer ser o pai que segura. Quando na verdade o pai é o Senhor. E nós é que somos essa criança que precisamos nos jogar. Precisamos nos lançar. Precisamos confiar totalmente. Confiar totalmente, querido, não pode ser parcial. Tem coisas que a gente acredita de uma maneira tão completa, quando a gente às vezes depende do homem. Eu tenho confiança, tenho certeza que o pastor vai estar aqui no domingo e ele vai pregar. E se o pastor, por algum motivo, não tiver?
E se por algum motivo acontecer alguma coisa? Mas eu tinha tanta confiança, e às vezes com relação a Deus a gente duvida. A gente confia que alguém no nosso trabalho vai conseguir fazer alguma coisa que nós estamos esperando, e às vezes ela não consegue, mas a gente tinha tanta certeza, e no Senhor a gente duvida. A gente não pode duvidar daquele que tem poder para realizar, querido. Por isso é que a Bíblia diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que o Senhor está dizendo? Confia que eu tenho condição de resolver essa situação. Confia que eu tenho condição de resolver esse estado, esse momento, essa questão que você está passando. Entrega, volta a dizer, entrega. Uma entrega tem que ser total. Por isso que todas as vezes que a Bíblia fala de entrega em relação ao homem, com relação a Deus, ele está falando de alguém que entrega o coração. Quando a Bíblia fala de Davi, a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entrega a confiança dele em Deus. Fala: Senhor, eu sou pecador, eu sou errado, eu não tenho condição de vencer esse exército, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor me perdoar, se o Senhor me der condição, ou seja, ele começa a colocar em Deus a confiança. Em quem tem sido a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem colocado a sua fé? Precisamos lançar sobre ele, porque quando nós lançamos sobre ele, sabe o que volta para nós? A Bíblia fala assim: uma paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente fala as coisas e não consegue pensar. Vamos pensar junto. Uma paz. Paz é o quê? É aquele estado em que a gente sabe que nada nos abala. O vento bate e a gente está ali tranquilo. Vem problemas financeiros e a gente segura. Se quem ganhou foi um ou se ganhou outro, a gente está em paz. Por quê? Porque nossa dependência está no Senhor. Quando a Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de bem-aventurado, o homem que confia, bem-aventurado o homem que entrega, bem-aventurado o homem que anda, ou seja, quando nós colocamos isso no Senhor, a gente consegue vencer. Então, paz é eu ter certeza de que Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus negócios, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar daquilo que você tem colocado diante dEle. Então, são 2 versículos nesse salmo em que a gente aprende demais, porque primeiro ele fala: agrada-te e Ele satisfará, e depois ele fala assim: entrega, confia nele, entrega e confia. Ou seja, eu não posso entregar duvidando, eu não posso entregar questionando. Nós estamos passando aí esses 21 dias de jejum. É muito comum nesse começo de jejum, você começar o jejum, com 2 horas depois você está com fome. Por quê? Porque o começo do jejum é um período em que você está falando assim: eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou começar aqui um momento de relacionamento com Deus. Aí você vai o quê? Vai ler a palavra, você vai orar. Quando acaba, você volta para o seu eu, ou seja, para a sua rotina natural do seu dia a dia, ou para a sua vida naquilo que você tem por hábito fazer. Qual é a primeira coisa que você tem por hábito fazer quando você está em casa? Comer. Quando você está em casa sem, assim, no momento, aí você começa a pensar: o que eu tenho no armário, o que eu tenho na geladeira. Por quê? Porque você está, de certa forma, ansiando por alguma coisa, é o teu anseio. Mas quando você coloca diante do Senhor e você fala assim: Senhor, me sustenta, aí você passa essas 2 horas, passa 3, passa 5, aí dorme, ou antes disso dorme, aí quando acorda, você não lembra que tem que comer, porque o Senhor vai te ajudando, e quando você vê, você passa esse período, porque você entregou a Ele, você colocou diante dEle. Então, a Bíblia vai nos mostrando, querido, que é necessário colocar em Deus isso. Abra, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7.
A Bíblia vai dizer assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. O que é que Pedro está dizendo para nós? É que nós precisamos colocar esse momento na mão do Senhor. Colocar mais do que apenas um momento de jejum. Precisamos, estou aqui colocando só o jejum porque a gente falou disso, tá? Colocar mais do que um momento de jejum, é colocar o resto do período também nele. Porque quando a gente coloca nele, a gente vai saber que ele vai estar cuidando de nós. Ele vai estar te suprindo as suas necessidades, ele vai estar repondo a sua energia. A Bíblia vai dizer, querido, que Daniel chega ali na Babilônia e a primeira coisa que oferecem a eles é as mesmas iguarias, as mesmas comidas. E o que Daniel faz? Eu não quero me contaminar. Aquelas comidas, querido, era um simbolismo daquilo que eles precisavam fazer. Eles iriam ser inseridos dentro do contexto da Babilônia. E aí Daniel fala o quê? Eu não vou comer. Pode colocar legumes para mim. Amado, alguém aqui já fez jejum de legumes? Eu vou te falar, é muito pior do que eu ficar 16 horas, 15 horas sem comer. Porque quando você vai jejuar só legumes, você sabe que é legumes, depois é legumes de novo, e aí quando você vai ver, você vai começar a variar os legumes. E aí quando você olha e fala assim, é legume de novo, aí você fala assim, cadê a proteína? Ah, mas aí tem gente que fala assim, mas eu sou vegano, né? Eu sou, né, vegetariano. Para vocês pode ser fácil, mas para mim, e olha que eu não sou uma pessoa assim, eu tenho que comer carne, não, mas é só o fato de você saber. Então é a mesma coisa, a gente precisa entender que Daniel estava ali nessa situação, mas ele falou assim, eu vou comer, só coloca isso para mim nesses 10 dias, não coloca outra coisa, que quando eu for me apresentar eu vou estar melhor, porque era um propósito. Quando você tem um propósito diante do Senhor, não importa, você entregou ao Senhor, Ele vai cuidar de você. Você vai lançar sobre ele a tua ansiedade, você vai colocar sobre ele a sua vida sentimental, você vai colocar sobre ele a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida ministerial, em todas as áreas. E a Bíblia vai dizer o quê? Ele vai cuidar de você. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós cremos. Que a Bíblia está dizendo para nós é exatamente sobre isso, para andarmos com confiança nele, não precisando de coisa alguma, porque a gente está andando segundo a sua palavra. A gente coloca sempre, abra 1 Reis 17, por favor, vamos ler do 8 ao 15, a gente sempre lê esse texto, amado, quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor me fez lembrar desse texto. Olha o que a Bíblia diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias, prestem bem atenção nisso, vá imediatamente de Serepta, a cidade de Serepta em Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Presta bem atenção, vamos parar aqui rapidinho. Ele vai até aquele lugar, porque estava tendo seca, estava tendo fome onde ele estava. Deus manda ele até aquele lugar, dizendo que já tinha dado ordem a uma viúva para alimentá-lo. Ou seja, era uma viúva que conhecia a Deus, era uma viúva que estava passando luta, porque a gente vai ver mais na frente no texto, a gente vai ver que era uma viúva que passa também as suas tribulações, mas que tinha ouvido uma palavra de Deus. Mas presta bem atenção, vai imediatamente, forneça comida. Ele foi a Serepta, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva. Deixa eu te fazer uma pergunta, lá em Lucas, a Bíblia está dizendo para nós, se não me falha a memória, em Lucas, que Jesus fala que existiam várias outras viúvas, porém, aquela tinha sido a que tinha recebido a ordem, mas outras não poderiam alimentar o profeta. Quando a pessoa do profeta representava a Deus, querido, e todo mundo conhecia quem era o profeta. Profeta não é como a gente anda na rua aí, que a gente hoje vê algumas pessoas passando, eis que te digo, tal, não. O profeta era alguém reconhecido como alguém que representava Deus na terra.
Deus falava através dos profetas. E Deus mandou o profeta, tinha falado com a viúva, mas olha a posição, presta bem atenção, aí é que eu quero falar com você. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água, uma jarra para eu beber? Ele sabia que era essa viúva? Não, mas pediu aquela viúva, porque o Senhor faz os bons encontros, até nessa área, na hora de te suprir, querido. Então, às vezes, você tem pessoas que entram na sua vida para também te suprir de bons encontros, de boas situações, de boas palavras. Porque a gente, às vezes, tem o hábito de só colocar como errado, né? Mas vamos lá. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, ou seja, já devia estar a uma certa distância, né? Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Pediu água e pediu pão. Um lugar que estava tendo fome, um lugar que estava tendo dificuldade de água. Preste bem atenção. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Olha só como ela reconhecia. Ela sabia que era aquele homem que Deus já tinha falado com ela. A gente às vezes esquece, Deus já tinha falado com a viúva, querido. Mas a gente não sabe como foi essa palavra. Mas Deus já tinha falado. Deus não já falou contigo? E às vezes você não questiona, porque aquela mulher questiona. Olha o que aquela mulher faz. Não tem nenhum pedaço de pão. Ou seja, eu não tenho nada pronto. Só um punhado de farinha, um cântaro e um pouco de azeite ou uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. 2 gravetos, ou seja, nem mais como fazer fogo ela tinha. Ela pegou uns gravetinhos, tipo assim, o que eu tenho é o suficiente. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Ou seja, para a gente acabou. Mas ela tinha ouvido uma palavra do profeta, de Deus sobre um profeta. E talvez ela tenha questionado: Deus, mas para que o Senhor vai mandar o profeta se o negócio está ruim até para a gente? Às vezes você não fala a mesma coisa. Por que o Senhor vai me mandar em tal lugar se está ruim até para a gente aqui? Por que o Senhor vai mandar eu fazer isso? A gente precisa aprender a obedecer, querido. Confiar. Olha o que a Bíblia diz. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Em outras versões, não temas. Vá para casa e faça o que eu te disse. Porque quando ele está falando eu te disse, na verdade é como Deus ordenou. Deus está falando através do profeta. Deus vai garantir a palavra através do profeta. Vá para casa, faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem. Ou seja, com essa pouquinho de farinha aí. E traga para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Ou seja, primeiro entrega ao Senhor. Às vezes a gente não pensa. O Senhor começou a me associar essa palavra. Entrega ao Senhor. Será que quando essa viúva faz isso, não está entregando primeiro ao Senhor através do profeta? Ah, não, mas que isso? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que está na Bíblia. Estou falando que a Bíblia está me mostrando. E se eu estou associando é porque a Bíblia tem esse caminho. Depois faça algo para você e seu filho. Ou seja, vai ser suficiente para você fazer para mim e para vocês. Porque já vai começar a ter um mistério nisso aí. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, você não vai viver toda a vida disso aí não. Às vezes você está passando um momento em que você acha que vai viver disso aí o tempo todo. Eu quero te dizer que esse tempo vai passar, mas o Senhor vai te dar a resposta. E no verso 15 diz: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus que se você entregar ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Vai ser o suficiente para você, para a sua família, para você continuar abençoando o reino de Deus e para você continuar sendo abençoado em todas as áreas, querido. Porque Deus supre, Deus faz, mas é necessário obedecer. Aquela mulher obedeceu, mas antes questionou. Então o problema não é questionar, o problema é questionar e não fazer. Porque aquela mulher questiona: mas ó, Senhor, eu não tenho nada aqui, já está acabando. Mas ela tinha ouvido Deus falar com ela. E por que eu te digo que ela falou? Porque a Bíblia diz que ele falou com ela.
já ordenei. E olha só, a Bíblia diz que ele ordenou, ele não pediu não. Deus não falou assim, você pode me atender? Deus ordenou aquela viúva e ela obedeceu. E eu creio que não vai ser diferente na nossa vida, querido. Porque quem te sustenta é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Quem supre todas as tuas necessidades é o Senhor. Por isso é que a Bíblia diz, e o mais Ele fará. Aquilo que você está pedindo é pouco diante daquilo que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai fazer mais. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque até o nosso pensamento é limitado diante de Deus. Até aquilo que a gente acha que está bom para a gente é pouco diante daquilo que Deus quer fazer, diante daquilo que Deus quer realizar. Amém? Creia nisso, querido. Creia que nada é por acaso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem com que haveis de comer, nem com que haveis de beber, nem com que haveis de vestir. Porque o Senhor vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Porque aqui é que está o fechamento do negócio. É em Cristo. Nós estamos e temos que saber que estamos em Cristo. É nele que temos a resposta. É por ele que todas as coisas foram feitas. Então ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele tem autoridade sobre a minha família e sobre a tua família. Ele tem autoridade sobre o meu trabalho e sobre o teu trabalho. Ele tem autoridade sobre o meu ministério e sobre o teu ministério. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, querido. A Bíblia é bem clara. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que é acrescentado? Às vezes, é o que eu estou falando, a gente tem que, às vezes, ir para o português. Acrescentado é passar daquilo que foi estabelecido. O que foi estabelecido para você, o Senhor ainda vai suprir mais, vai passar com mais do que isso que você tem pedido. Isso é muito mais. Isso é, e o mais Ele fará. Isso é o que Deus tem para mim e para você, amém? Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.